Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos para fecharmos a terceira unidade, certo? E hoje vamos para o assunto de números racionais na forma de fração. Aí no livro de vocês, no livro didático, vocês vão acompanhar a partir da página 152. Primeiro, nós vamos relembrar o que é uma fração. Vocês já viram no quinto ano, mas agora vamos relembrar. Fração, o próprio nome já diz, ele é uma parte de um todo. Você tem um completo, uma parte, essa partezinha é chamada de fração. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Eu comprei 8 maçãs e 2 dessas maçãs elas eram verdes. Então, podemos representar essa situação como uma fração das maçãs verdes em relação ao total de maçãs. Eu coloquei aqui esse círculo, dividi ele em 8 partes. Como eu comprei 8 maçãs, eu dividi em 8 partes. E das 8 maçãs que eu comprei, 2 eram verdes. Então, 2 partezinhas aqui foram pintadas, porque 2 de 8 eram verdes. Como vai ser essa fração? 2 sobre 8, ou 2 oitavos. Faltou um Szinho. 2 oitavos, por quê? Porque 2 do total de 8 eram verdes, ok? Então, eu coloquei aqui outros exemplos de fração. Olha só, nesse primeiro exemplo, temos aqui esse quadrado e esse quadrado foi dividido em 3 partes. 1, 2, 3. Dessas 3 partes, eu pintei 2. Então, qual a fração? 2 terços, que a gente representa matematicamente assim, ó, 2 sobre 3, 2 terços, certo? Essa outra fração aqui, eu tinha um círculo e dividi em 4 partes. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 partes pintadas de 4. Então, a fração, a gente representa 3 quartos. 3 sobre 4, certo? 3 quartos. Essa outra fração aqui, eu tinha aqui uma figura e ela foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. Das 8 partes do total, quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, a fração é 4 oitavos. A gente representa 4 sobre 8. 4 oitavos. Essa daqui, eu tenho um triângulo dividido em 3 partes. Quantas partes pintadas? Uma parte. Então, eu tenho de 3 do total, eu tenho uma pintada. Vai ficar a fração como 1 terço. 1 sobre 3. Essa aqui, eu tenho a figura dividida em 2 partes. Uma pintada e uma sem pintar. Então, eu tenho qual a fração? 1 meio. 1 sobre 2. Que a gente lê 1 meio. Já essa outra fração aqui, eu dividi em 6 partes e pintei quantas? Pintei 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração é 5 sextos. Aí eu vou representar 5 sobre 6, ok? Vamos para o próximo exemplo. Agora vamos falar um pouco como é a leitura de uma fração. Certo? Vimos como é a representação e vamos para a leitura. Quando a gente tem na fração o denominador 2, a gente lê meio. Por exemplo, vou colocar aqui do lado. Se eu tiver 1 sobre 2, então eu tenho 1 meio. Se eu tiver 3 sobre 2, então eu tenho 3 meios. Se eu tiver 5 sobre 2,
então eu tenho 5 meios. E assim sucessivamente. Sempre que o denominador for 2, a gente lê meio ou meios, certo? Aqui, quando o denominador é 3, a gente vai ler terços. Olha só, 1 terço, 2 terços, 5 terços e assim sucessivamente. Quando a fração tem o 4 no denominador, a gente vai ler quartos. 1 quarto, 2 quartos, 6 quartos e por aí vai. Aí vai seguir nessa mesma ideia. Quando for 5, a gente vai ler 1 quinto, 2 quintos, certo? Quando for 6, sexto. Quando for 7, sétimo. Quando for 8, oitavo. Quando for 9, nono. Quando for 10, décimo. É 1 décimo. 1 sobre 10, 1 décimo. 2 sobre 10, 2 décimos. 3 sobre 10, 3 décimos. Certo? A partir do 10, a nomenclatura da fração, ela vai acrescentar uma palavrinha, que é a palavrinha avos. Olha só, avos. Quando for 11, aí vocês vão ler 1 sobre 11 avos. É 12, 1 dozeavos. Se a fração for 1 sobre 12, 1 dozeavos. Se for 13, 1 trezeavos. Se for 14, 1 quatorzeavos. E assim sucessivamente, para todos os números. A fração só vai mudar a nomenclatura quando ela chegar, quando o denominador for 100, que vocês vão ler centésimos, certo? E quando a fração chegar no denominador 1000, vocês vão ler milésimos, ok? Então lembre-se, de meio até nono tem o seu nomezinho específico. De 11 até 99, vocês vão colocar o nome do número e acrescentar a palavrinha avos. Quando chegar em 100 centésimos, em 1000 milésimos. Agora eu coloquei aqui um quadrozinho para a gente preencher com alguns exemplos de frações. Temos aqui a figura A figura B, a figura C, a figura D e a figura E. Cada uma tem uma fração diferente. A figura A, ela já está preenchida. Olha só, já temos aqui todas as informações referentes à figura A. Vamos conferir se está correto. A figura A, ele pergunta quantas partes pintadas tem na figura A. Aí ele colocou aqui uma, tá certo? Tá sim, uma parte pintada. Aqui tem o total das partes, ou seja, em quantas partes essa figura foi dividida. Então, na figura A, ela foi dividida em uma, duas partes. Ó, tá ok. Qual a fração que representa essa figura? 1 sobre 2. Lembrando que em cima sempre fica o total de partes pintadas, somente as partes pintadas, e no denominador o total de partes pintadas e não pintadas. E aqui por último tem como se lê essa fração, 1 meio, certo? Agora a gente vai fazer essa mesma verificação para as outras figuras. Vamos aqui, a figura B. Quantas partes pintadas tem a figura B? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 partes pintadas. Certo? Agora aqui ele pergunta o total das partes. Se eu tenho aqui 4 pintadas, eu tenho aqui mais 4 sem pintar. Então eu tenho um total de quantas partes? 8
8 partes. E qual a fração que a gente vai representar essa figura? Lembrando que em cima as partes pintadas e embaixo o total de partes. Então vai ficar 4 sobre 8, não é isso? E como a gente lê essa fração? Vimos no quadro anterior que quando o denominador é 8, a gente coloca o número de cima mais oitavo embaixo, não é isso? Então vai ficar 4 oitavos. 4 oitavos. Certo? Agora vamos para a próxima figura, a figura C. A figura C tem quantas partes pintadas? 1, 2. 2 partes pintadas. E o total das partes? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Qual a fração que representa ela? 2 sobre 4. E como a gente lê essa fração? 2 quartos. Próxima figura, figura D. Quantas partes pintadas? 1, 2. Qual o total de partes? 2 também. Qual a fração? 2 sobre 2. Como se lê essa fração? Olha só, pessoal, quando a gente tem uma fração onde todas as partes da figura estão pintadas, então ela vai ser transformada, em vez de fração, a gente vai ter um todo, um inteiro. Então, a gente vai ler essa fração como um inteiro, certo? Ou um todo. E por fim, a figura E tem quantas partes pintadas? Somente essa aqui, né? Uma parte. O total das partes? 1, 2, 3, 4. A fração é 1 sobre 4, certo? Então, como a gente lê? 1 quarto. Certo? Prontinho, vamos para o próximo. Vamos agora aprender sobre frações equivalentes e simplificação de fração. Tia, o que é uma fração equivalente? O próprio nome já diz, olha. Equivalente é uma coisa que equivale, ou seja, se iguala a outra coisa. Aqui eu tenho 3 exemplos. Olha só. Essa primeira fração aqui, ela vai ser equivalente a essa segunda fração aqui. Aí vocês vão dizer, como, tia? Se essa fração aqui é 1/2 e essa fração aqui é 2 quartos. Só que eu vou dizer para vocês que 1/2 ele é exatamente igual a 2 quartos. Por quê? Porque comparem essa figura com essa. Aqui a metade dela não está pintada e a outra metade sem pintar. Do mesmo jeito, essa daqui. A metade está pintada e a outra metade também está sem pintar. A única coisa que a gente tem de diferente dessa fração para essa fração foi que a gente multiplicou o numerador e o denominador, multiplicou por 2. Quando a gente faz isso em qualquer qualquer fração, multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, que aqui no caso foi 2,
a gente obtém uma outra fração que é chamada de fração equivalente, certo? Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2/4 é equivalente a 1/2, ou seja, é a mesma fração. E da mesma forma, essa fração também é equivalente a essa terceira fração. Só que ao invés de multiplicar por 2, eu multipliquei por 3. Olha só, vou colocar aqui. Nessa outra fração aqui, eu multipliquei por 3. 1 multiplicado por 3 dá 3. E 2 multiplicado por 3 dá 6. Então, 1/2 é equivalente a 3/6. Ô tia, e se eu continuar multiplicando essa fração por outros números? Por 4, por 5, por 6, eu vou continuar obtendo frações equivalentes? Sim, eu vou continuar obtendo frações equivalentes da fração inicial, que foi 1/2, certo? Então, agora vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, temos que, para obter frações equivalentes, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador, lembrem-se disso, viu? Que você não pode multiplicar somente um, tem que multiplicar os dois, o numerador e o denominador, de uma fração por o mesmo número natural diferente de 0, porque se multiplicar por 0 vai dar 0, aí não vai adiantar nada. Aí ele colocou aqui, observe alguns exemplos. Ele disse que 1/2 é equivalente a 2/4, como vimos no exemplo anterior. Multiplicou o numerador e o denominador por 2, deu 2/4. Nesse outro exemplo, 1/2 ele multiplicou por quanto? Por 3. Deu 3/6. Já aqui nesse outro exemplo, ao invés de multiplicar, ele dividiu. Ele dividiu por 4, 4/8 deu 1/2. 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Então, ele obteve também uma fração equivalente, só que ao invés de multiplicar, ele dividiu, certo? Nesse outro exemplo aqui, 6/12. 6/12, se eu dividir o numerador e o denominador por 2, eu obtenho a fração 3/6, certo? E 3/6 é uma fração equivalente da fração 6/12. Pessoal, isso aqui significa 1/2, 2/4, é que no PowerPoint ele não fica embaixo, certo? Então, sempre que vocês verem um númerozinho assim com uma barrinha, essa barrinha significa o tracinho da divisão, certo? Agora, vamos para o próximo exemplo, para vocês entenderem melhor. Como vocês já sabem o que é uma fração equivalente, a gente agora já vai saber o que é simplificar uma fração, certo? Então, ao dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, diferente de 0, estamos fazendo a simplificação da fração. Ou seja, a gente vai obter uma fração equivalente mais simples. Aí eu coloquei aqui, observe. Simplifique a fração 60/24. 60/24. 60/24.
Como é que eu vou simplificar essa fração? Eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu sei que 60 é divisível por 2, porque é par. E 24 também. Então, eu vou dividir inicialmente por 2. Não é isso? 60 dividido por 2 vai ficar 30. E 24 dividido por 2 vai ficar 12. 30 sobre 12. Ficou uma fração mais simples do que a primeira? Com certeza, ficou mais simples. Mas, tia, ainda dá para dividir por 2, porque 30 é par e 12 também é. Então, se ainda dá para dividir por 2, vamos continuar dividindo, certo? 30 dividido por 2 e 12 também eu vou dividir por 2. 30 por 2 vai ficar 15, certo? E 12 por 2 vai ficar 6. Olha, já consegui uma fração mais simples do que a segunda, não é isso? Só que essa terceira fração que a gente conseguiu, ainda dá para continuar dividindo e ficar mais simples? Dá sim. Só que eu vou continuar dividindo por 2. O 6 eu sei que pode dividir por 2. Mas o 15 eu divido por 2? Não. Então, o número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo é o 3. Muito bem. 15 eu vou dividir por 3 e o 6 também. 15 dividido por 3 fica 5, não é isso? E o 6 dividido por 3 fica 2. 5 meios. Eu posso continuar dividindo 5 meios? Posso dividir? Não, porque eu já cheguei no limite da minha fração. Ou seja, eu cheguei na minha fração irredutível. Quando eu chego na minha fração irredutível, ou seja, que não pode ser reduzida mais, então eu paro por aí, certo? Chegamos aqui ao final da simplificação e chamamos essa fração de irredutível. Vamos agora para outro exemplo, certo? Esse outro exemplo, vocês vão tentar resolver aí no caderno de vocês. Dá um pausa no vídeo e eu vou resolver com vocês agora, para fazer a correção. Beleza? Olha só. Eu tenho aqui 4 décimos. 4 décimos. Eu posso simplificar essa fração por quanto? Eu divido em cima por 2, embaixo também por 2, porque 4 e 10 são pares. Eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 vai ficar 2. E 10 dividido por 2, 5. 2 quintos. Posso simplificar essa fração? Não. Ela já está na forma irredutível dela. Certo? Vamos para essa aqui. 35 sobre 70. 35 70avos. Qual é o número que eu vou simplificar aqui? Que eu vou dividir? Eu sei que por 2 não pode. Certo? Nem por 2, nem por 3. Então, eu vou por 5. Porque eu sei que 35 é divisível por 5 e 70 também. 35 dividido por 5 dá 7. E 70 dividido por 5 dá... Quanto, gente? 14. Certo? 7 sobre 14. 7 sobre 14 eu posso continuar simplificando. Posso continuar simplificando por quanto? Eu sei que 7 divide por ele mesmo e 14 também divide por 7. Eu vou simplificar por 7. 7 dividido por 7 dá 1. E 14 dividido por 7 dá 2. Então, fiquei com a fração 1 meio.
1 meio, eu posso simplificar mais? Não. Então, já cheguei na minha fração irredutível. Ok? E vamos agora para esse outro exemplo. 52 sobre 8. Eu vou simplificar por quanto? Primeiro, por 2, né, gente? Porque são números pares. 52 por 2 vai ficar 26 e 8 por 2, 4. Eu posso continuar simplificando por 2? Posso. Aí 26 por 2 e 4 também por 2. 26 por 2 vai ficar 13 e 4 por 2 vai ficar 2. 13 sobre 2. Posso continuar simplificando? Não. Então, já cheguei na minha fração irredutível. Essa aqui. Agora, a última, que é o 140 sobre 14. A mesma coisa, eu vou simplificar por 2. Vai ficar 70 sobre 14 por 2 dá 7, não é isso? Qual o número que eu vou simplificar por 7? 70 dividido por 7 fica 10. E 7 por 7, 1. 10 sobre 1, 10. Cheguei na minha forma irredutível. Certo, pessoal? Então, aí, vocês viram como é que a gente simplifica uma fração. Agora, vocês vão ver as atividades. Anotem aí, que é do livro de vocês, certo? E vamos fazer a correção no plantão de dúvidas. Página 154, questões 1 e 2. 155, 4 e 5, 158, 1, 2 e 4, 159, 5, 6 e 7 e 161, a página completa, certo? Obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.